Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Oliveira. Você está assistindo a mais um vídeo no canal do Autismo Pensante. E esse vídeo aqui não é um vídeo muito bem elaborado, né, do tipo de estrutura, né, de roteiro. Não pensei muito, de repente, de coletar alguma referência, mas é uma mini resposta a Juvi Chagas, né? Para quem não sabe, a Juvi Chagas é uma produtora de conteúdo, né, ela fala muito sobre a questão, questões mais reflexivas, então ela passa por diferentes temáticas, né, e uma delas foi justamente a temática sobre os incels, né, que são os celibatários involuntários. Então, enquanto eu estava assistindo o vídeo dela, me veio à mente várias reflexões a partir da reflexão dela do monólogo. Acho que de segunda, se eu não me engano, é o nome do quadro dela. Então, caso você vou abordar um pouco sobre isso, caso você tenha gostado da temática do vídeo de hoje, já aperta do botão de gostei. E se você chegou aqui no canal e você não sabe quem sou eu e tudo mais, já aperta no botão de se inscrever, não deixa para depois, porque senão você vai acabar perdendo, né, deixando pro final do vídeo você esquece. Meu nome é Ricardo Oliveira, né, como eu falei no início do vídeo. Eu sou uma pessoa com deficiência, né, o espectro autista. Tenho duas especializações, uma em Direitos Humanos na América Latina e outra em Mídias e Redes Sociais, além de uma graduação em Comunicação Social. E o canal aqui fala sobre muito sobre a deficiência, a partir de uma perspectiva, né, de uma percepção interseccional e principalmente também com a questão de classe, né? Então eu acabo abordando temáticas como o materialismo histórico dialético e o modelo social da deficiência, né? Então vamos pro vídeo logo para a gente falar um pouco sobre os incels. Bom, como eu falei, né, a Juvi Chagas fez esse vídeo propondo algumas reflexões direcionadas principalmente para a comunidade de incels, né? E eu tenho algumas considerações assim, acredito que bem básicas para falar sobre os incels, mas também do que foi falado pela própria Juve no vídeo dela, né. Então, algumas considerações primeiro, né, o que que são os incels? Os incels, como eu falei, são celibatários involuntários, que são pessoas que dentro da comunidade masculinista acabam tendo uma percepção sobre si muito negativa, né. Então, para a pessoa se tornar um incel, tem que, ter um alto grau de dificuldade, por assim dizer, de relacionamento interpessoal, né, com figuras do gênero oposto, né, no caso, o homem incel tem dificuldades com mulheres, né, sejam cis principalmente, mas também trans. Então os incels, né, como eu falei, fazem parte dessa comunidade maior, que são os masculinistas, que aí tem várias divisões, por assim dizer, uma delas são os próprios incels, mas também tem os red pills, tem os MGTOW, que apesar de tratar da questão do masculinismo, né, de tratar como, o homem, entre aspas, como vítima da sociedade de alguma forma, ou vítima ou alguém superior, dentro da nossa sociedade, cada um vai ter uma explicação, né, para se definir dentro de determinado grupo dessa comunidade mais geral chamado masculinismo, né. Quando o assunto é incel, eu sempre recomendo o vídeo da ContraPoints, né, que apesar de já ter alguns anos esse vídeo, para mim é um vídeo que ainda está bem atual sobre o assunto, então recomendo, acredito eu, se eu lembrar, vou deixar como fonte ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado, né, para vocês darem uma olhada, onde ela explica muito bem como funciona, né, muito no contexto estadunidense, né, obviamente, mas como funciona a entrada e o relacionamento entre os seus iguais dentro da comunidade específica dos incels, né. Então esses são os incels, né, os celibatários involuntários, e, aí partindo disso, tem algumas reflexões especificamente do vídeo da Juvi Chagas, né. É Juvi ou Juvi? Eu sempre esqueço, é impressionante, eu acho mais difícil, muito mais difícil acertar o nome
da Juvi do que acertar pronome, não sei, enfim. Tem um problema que não é só da Juvi Chagas, mas que eu vejo na grande maioria de vídeos no YouTube, ou mesmo em publicações, em diferentes formatos em outras redes sociais, como texto, imagem, enfim, na hora de falar sobre os incels, que é uma postura de falar de cima para baixo, né? De chegar e apontar como se tudo o que os incels falam fosse necessariamente uma mentira. E na verdade isso é uma meia verdade. Sim, existem, né, não só os próprios incels, mas a comunidade masculinista como um todo. Pegam algumas coisas e aumentam muito, generalizam demais. Isso realmente acontece, isso é bem comum. Como eu falei, não só dos incels, mas de Red Pills, MGTOWs, enfim. Né, toda a comunidade masculinista faz isso. Porém, tem um ponto que vários desses vídeos, na hora de falar para a comunidade incel, acaba derrapando, né? Que é a questão própria de algumas análises que essas pessoas dentro da comunidade fazem. Por exemplo, na questão dos incels. Uma das características que fazem com que os incels sejam incels é a questão da diferenciação entre o que é um corpo masculino bem aceito, entre aspas, e um corpo masculino, não vou entrar aqui nas questões de gênero, né, cis ou trans, né, mas de forma geral, um corpo masculino rejeitado, entre aspas, que é a questão do rosto, né, do formato do rosto, né. No caso dos incels, eles colocam como uma espécie de meta-homem ideal, entre aspas, uma pessoa que tem um rosto quadrado, um maxilar bem, né, relativamente avantajado e tudo mais. Em primeiro momento, quem nunca leu sobre o assunto, quem não conhece pessoas que fizeram ou fazem parte da comunidade incel ou mesmo masculinista, vão achar estranho o que eu vou falar agora, mas esse processo dessa diferenciação entre um corpo masculino aceito pela sociedade, considerado bonito pela sociedade, e um rosto masculino considerado feio, isso realmente existe, acontece. Vou dar exemplos mais gerais para depois a gente ir para o específico. Primeiro, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão racial, né, no contexto brasileiro, principalmente quando a gente pensa no que é considerado belo ou não, a gente pensa, né, de forma geral, que é um processo estrutural, inclusive, é o corpo belo como um corpo branco. E não só um corpo branco no sentido da cor da pele, né? Mas sim das próprias feições, né, que a gente chama de fenótipo, né, que no caso é um nariz mais fino, o rosto mais quadrado, um corpo alto, né? Então tem todas essas características, né? Eu só citei algumas delas, que são características que são ou principalmente do corpo dito europeu, ou posteriormente do ideal de um corpo perfeito, né? Obviamente, o que é considerado belo vai modificando ao longo do tempo, mas de modo geral é isso que acontece, né? O corpo considerado bonito é um corpo branco, alto, de preferência loiro, olhos azuis e que tem um rosto, né? Falando de forma geral, um rosto mais quadrado, né? Porque aí é entendido pela sociedade, né? É percebido pelas pessoas como um corpo mais belo, um corpo maduro, né? Então, esse processo realmente existe, pegando aí num debate mais racial, mas isso também dá para falar de outros campos de identidades marginalizadas, como por exemplo da deficiência. Um corpo considerado belo é um corpo sem deficiência. Um corpo considerado não belo, um corpo considerado divergente, anormal, né, que se está fora dessa norma, é um corpo que, de repente, por diversas questões da vida, sejam congênitas, ou seja, de nascimento, ou mesmo adquiridas durante a vida, fazem parte da deficiência. Por exemplo, pessoas que não conseguem andar, seja pelas pernas amputadas, ou porque as pernas não respondem aos estímulos do próprio cérebro, né, dos comandos cerebrais, que são as pessoas cadeirantes. Essas pessoas, né, pela sociedade de modo geral, elas são consideradas pessoas menos belas em comparação com pessoas sem deficiência. Então eu posso usar isso para vários exemplos. Se eu ficar aqui dando exemplo para cada coisa, até para as neurodivergências, né, como
próprio caso do espectro autista, a gente vai ficar a noite toda, o dia inteiro aqui falando sobre o que é considerado belo ou não, de acordo com cada identidade marginalizada. Então, assim, tem esse ponto, né. Agora, quando a gente fala especificamente das descrições que os masculinistas em geral, mas principalmente os incels no caso, acabam abordando sobre o corpo bonito e corpo feio, né, entre aspas, isso realmente acontece. E o problema é esse, porque, na hora de falar sobre a comunidade incel ou mesmo de outras comunidades dentro do grupo maior que é o masculinismo, se coloca muito somente, né, no caso, essa postura de impor uma espécie de moral, sabe, sendo que, na verdade, todos esses processos, né, pelo menos a maioria deles, na hora da identificação dessa opressão que é estrutural, de um corpo perfeito, tá bastante acurado, tá bastante certeiro por parte dos incels. Realmente existe uma diferenciação entre corpos que são considerados belos e que valem a pena serem levados em conta, são dados mais a devida importância em comparação com corpos que estão fora dessa norma, assim. Então, isso aí não dá para negar que esse processo existe, né, porque se a gente for considerar essa diferenciação entre as identidades chamadas hegemônicas, que é o corpo branco, hétero, cis, sem deficiência, em comparação com as identidades marginalizadas, se a gente levar isso em conta, a gente precisa levar em conta também algumas descrições, alguns apontamentos feitos pela comunidade incel. Tem esse primeiro ponto. Em segundo ponto é que eu senti um pouco falta, né, talvez seja até proposital por parte da Juvi, mas eu senti falta de uma explicação do porquê uma pessoa se torna incel. Assim, gente, uma pessoa se torna incel por diferentes fatores que acabam se conectando, mais precisamente. Tem a questão da falta de socialização, que faz com que a pessoa entre num mundo, um grupo, que a pessoa se sente mais bem aceita porque as pessoas dão o mínimo de espaço para a pessoa falar? Tem, mas esse processo é, na verdade, praticamente o final dele, porque o comecinho é, primeiro, toda uma estrutura que obviamente faz parte do capitalismo, que faz com que as pessoas tenham que trabalhar cada vez mais ao ponto de fazerem com que os seus filhos, suas filhas, seus filhos acabem sendo deixados de lado. Então, esse processo se dá, por exemplo, do pai e a mãe tendo que sair para trabalhar para conseguir sustentar a casa, por exemplo, e sustentar os filhos, e a partir disso o filho começa a frequentar outros espaços que não os familiares, por exemplo, a creche, a escola. Posteriormente, né, depois que o filho já tá um pouquinho mais crescido, já no início da adolescência, por exemplo, sabe, o quarto, a pessoa fica sem, muita opção de socialização, porque o filho não tem o contato com o pai, não tem contato muito com a mãe, é porque os 2 precisam trabalhar, que, como eu falei, é um processo que é o capitalismo, né, que é um sistema que é voltado pra, super exploração da força de trabalho, impõe a classe trabalhadora ao redor do mundo, né. Então, isso faz com que a criança já não tenha esse grau, na verdade, de socialização com a própria família. Então, de duas uma, ou a pessoa vai tentar arranjar amigos no chamado mundo real, entre aspas, ou vai tentar pela internet, né, pelas redes sociais, por grupos, seja grupo de WhatsApp, grupos de Facebook, Telegram ou mesmo no Reddit, por exemplo. Então, tem essas 2 opções de maneira geral. As pessoas que fazem parte da comunidade incel, geralmente são pessoas que não têm um tato social muito elevado, por assim dizer, né, ou seja, não tem uma socialização, né, muito boa. O que faz com que pessoas que fazem parte dessa comunidade constantemente já tiveram ou continuam tendo experiências ou de bullying ou mesmo de assédio, né. Aí dependendo, né, da terminologia, dependendo do espaço, né. Bullying é mais no contexto escolar ou mesmo faculdade, e o assédio é mais no dia a dia, né, ambiente de trabalho, ambientes sociais em geral. Então,
tem isso, então a pessoa que vai fazer parte da comunidade, né, no caso, para e pensa: "Pra que eu vou tentar socializar com esse pessoal, sendo que esse pessoal me distrata o tempo todo, esse pessoal é um bando de escroto, sendo que eu tenho em casa o celular ou o computador para acessar a internet e falar com as pessoas que, mesmo estando longe geograficamente, né, no sentido fisicamente, né, eu consigo ter um mínimo de diálogo, as pessoas me acolhem". É aquele processo, né, gira curtida, gira comentário. A pessoa pega, destratada, dentro dos círculos sociais onde ela tenta se inserir, e para ela não ficar totalmente isolada, ela usa o computador, usa o celular, usa a internet como um recurso final. E no recurso final, que é o ambiente digital, é onde ela consegue se achar, né, dentro de um grupo. Então, assim, principalmente no sentido durante o crescimento, né, na época da adolescência, principalmente, é época, assim, onde você tem, né, geralmente, os contatos, maiores, assim, com pertencimento de grupo, por exemplo. Então é muito comum adolescentes começarem a adentrar, né, começarem a entrar nessas comunidades incel por causa dessa rejeição, né. Isso, assim, que entra no problema que, de certa forma dialoga com o que eu falei do primeiro motivo que eu considerei um pouco problemático, assim. A culpa não é, né, ou a responsabilidade, né, dependendo de qual termo você que esteja assistindo o vídeo curta mais, a responsabilidade não é só do incel. Óbvio, o que o incel vai fazer a partir dessa rejeição é problemático, obviamente, eu não estou negando isso e espero que ninguém aqui nos comentários negue também, né, porque você pegar esse processo de rejeição e catalisar, né, ou seja, você jogar para um ódio às mulheres, isso é, bem problemático, só que isso é a consequência de algo que vem muito antes. Então a culpa barra responsabilidade não é só do incel, mas sim da sociedade, dessa exploração exacerbada da força de trabalho, que faz com que pais e mães não tenham contato com seus filhos, né, ou tenham o mínimo de contato com seus filhos, por causa que precisa colocar dinheiro em casa. Também tem relação com falta de espaços físicos mesmo, de acolhimento ou mesmo de socialização. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, assim, mas só para vocês entenderem um pouco melhor. Parques públicos, bibliotecas, lugares onde dá para fazer atividades culturais, ou mesmo na escola, no contraturno, onde tem atividades, extracurriculares, por assim dizer, né, como as oficinas, que tenta pelo menos fazer com que a comunidade escolar, seja os próprios alunos ou mesmo os pais e os professores, estejam integrados, né, dentro daquele ambiente. Várias questões são responsáveis por esse processo que no final a gente identifica como comunidade incel, né. Que aí posteriormente tem essa questão da misoginia, do ódio à figura feminina, né, o ódio às mulheres, sejam cis ou trans. Então, assim, tem tantas camadas, tem tantas complexidades que vão se atravessando nesse ponto, que acabam, assim, me deixando preocupado, porque nessa, vontade, né, ou seja, nesse ímpeto de falar para a comunidade incel os problemas que a comunidade incel já sabe, parece que é um tom professoral, parece que é um tom de cima para baixo, um tom como se fosse um pai e uma mãe, entre aspas, dando uma chamada no filho, dando uma bronca ou, entre aspas, passando a visão. Só que eles sabem como é o processo e eles sabem que eles sozinhos eles não vão conseguir. Esse é o ponto, tanto que vários comentários desses vídeos, inclusive da própria Juvi, vendo algumas pessoas que se reivindicaram como incels nos comentários, falam que eles sabem que eles se odeiam, que na verdade o incel ele se odeia por ser quem é, mas não porque ele é uma pessoa escrota ou porque ele se odeia em relação ao próprio corpo, mas sim por causa da imposição da sociedade em relação ao que é considerado corpo normal, entre aspas, e a partir disso ele percebe que ele sozinho ele não tem força. Ele não vai conseguir, por exemplo,
mudar a percepção do entorno dele, né, ou mesmo da sociedade em relação ao que é considerado bonito ou não. Ele mesmo individualmente, não vai conseguir se adaptar a esse tipo de corpo, né, até porque, primeiro, esse corpo é praticamente um ideal, e segundo, que para chegar nesse corpo, né, ou mais próximo desse corpo, precisa de procedimentos estéticos que geralmente são muito caros. Então, assim, e que muito provavelmente ele não vai conseguir arcar com os custos, né. Então, assim, gente, são, acredito que meus 2/3 centavos sobre o assunto. Como sempre, eu acabo falando demais, né, mas eu acredito que isso seja mais bom do que ruim. Mas é isso, a gente precisa parar, primeiro, de culpabilizar/responsabilizar só os incels, pelas desgraças que eles acham que é a vida deles, né, que realmente acontece desgraças, mas não porque eles são como eles são, mas sim por causa de uma imposição da sociedade do que é considerado um homem ideal, e que no final isso cai na questão da crítica ao patriarcado. E em segundo lugar, parar de ficar falando sobre a comunidade incel de cima para baixo num tom professoral, como se os próprios incels não soubessem quais são os problemas, né, assim, tirando a parte das soluções que eles propõem, que aí realmente é merda, né, mas assim, eles identificam um problema. E pra quem chegou aqui até o final e deve ter se perguntado: "Pô, mas como o Ricardo sabe dessas coisas?" É porque, assim, eu já tive muito problema de socialização, gente. Eu sou uma pessoa autista e, como toda pessoa autista, já sofri bullying demais, já sofri assédio demais, já fui, invisibilizado diversas vezes, já fui subestimado várias vezes. Assim, gente, eu ousaria até dizer que tem muitas pessoas, neurodivergentes, especialmente autistas, dentro da comunidade incel. Assim, tô falando aqui isso de orelhada, porque eu não pesquisei, talvez um dia eu faça um vídeo falando especificamente sobre isso, caso eu achar alguma coisa, mas é a minha hipótese que tem muitos autistas dentro da comunidade incel, até pelas próprias características do espectro autista e das pessoas dentro da comunidade incel, que várias acabam batendo, né, várias acabam se conectando, né. Então eu poderia, por exemplo, muito bem estar fazendo parte da comunidade incel, ou ter feito em algum momento, não acabei por vários motivos não entrando na comunidade, mas pelas características do espectro autistas aliadas à minha vivência enquanto pessoa autista, era bem provável que eu entrasse em algum momento em alguma comunidade de celibatários involuntários. Então, assim, é bem complicado isso aí, né. Então se você chegou até o final desse vídeo, comenta a palavra incel, que a gente vai saber quem é de verdade e quem é de mentira, né, porque tem gente que fala que assiste o canal e depois não assiste até o final, então não comenta as coisas que eu falo no final para comentarem, né. Então, caso você, tenha chegado até o final, para além de comentar a palavra incel, comente também o que que você achou do vídeo, das coisas que eu falei em relação ao vídeo, da Juvi Chagas. Inclusive eu vou deixar o vídeo dela como fonte, obviamente, junto do vídeo da ContraPoints, que é excelente, recomendo de novo, assistam o vídeo. É em inglês, infelizmente, mas se colocar a legenda automática no YouTube, dá pra entender, pelo menos o contexto. E caso você ainda não se inscrever no canal, pelo amor do sapo barbudo, do sapo derrubadora de baldes, se inscreve. Assim, eu falo, como eu falei, falo sobre deficiência, falo sobre materialismo histórico dialético, falo sobre modelo social da deficiência interseccionado com outras identidades marginalizadas. Então a gente faz esse mix gostoso aí de teoria crítica. Tem isso, e caso você queira contribuir de forma mais substancial, você tem duas opções. A primeira é a mais simples, é você só fazer um pix de qualquer valor para autismopensante@gmail.com. Ou, se você quiser contribuir todo mês de forma recorrente, no caso, você tem a opção do Apoia-se, né, que é o apoia.se/autismo pensante, que lá você consegue contribuir com valores mínimos todo mês, só para você mostrar que você apoia bastante a produção de conteúdo aqui e que você quer continuar apoiando e mantendo o projeto de pé, né, trabalho de pé. Então, é isso.
A gente se vê na próxima e a gente é alegria, alegria, alegria. Só que não.